Olá, Érica Viana, diretamente de Campos dos Goytacazes, nesta terça-feira, 4 de abril de 2023, terça-feira santa. E eu quero falar com vocês justamente sobre isso, Semana Santa. É tempo, né, esse tempo quaresma que está se encerrando para chegarmos ao período da paixão, ao tríduo pascal, encerrando com a Páscoa. É um tempo de conversão. É o tempo mais importante da Igreja Católica. São dois os tempos mais importantes, o Advento e a Quaresma, né? A Páscoa, principalmente a Páscoa, porque a Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte. Ele vence tudo. Eu quero falar com vocês sobre a importância de estarmos preparados. São dois períodos que a gente tem que se preparar muito para receber Jesus. E eu digo receber Jesus de forma completa, né? Receber Jesus, hóstia consagrada também. Então, se você ainda não se confessou, né? Tanto no Natal, né? É importante a gente fazer a preparação durante o Advento, nos confessarmos para recebermos Jesus, né? Fazermos do nosso coração a manjedoura de Jesus quando comungamos no Natal. E agora vem esse chamado para a paixão, para a Páscoa. Então, se você não está em estado de graça, procure imediatamente uma igreja. E aqui em Campos eu frequento a paróquia principal da administração apostólica, que é a paróquia do Imaculado Coração de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Esse é o nome completo da paróquia. Então todo mundo chama de igreja principal, porque é a catedral da administração apostólica. Hoje teve confissão, né? Teve confissão ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira. E amanhã, quarta-feira santa. Quarta-feira santa tem confissão de 15 às 18 horas. Então, pesquise um bom exame de consciência no Google. Se você está me assistindo aqui é porque você está na internet. Então, vai lá no Google, no Yahoo, no Bing, enfim, no site de busca e procure um bom exame de consciência. Faça um bom exame de consciência também, é você olhar para os mandamentos e pensar contra qual mandamento eu pequei. Refletir também sobre os 7 pecados capitais. Mas, podendo fazer um exame de consciência completo, o faça. Então, busque. Se você está aqui na internet, você tem ferramentas para isso. Eu estou fazendo esse vídeo no YouTube. E às 18h30, né? Às 18h30 haverá a procissão do encontro, saindo da antiga Faculdade de Filosofia de Campos, onde irá unir-se a procissão da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e seguiremos juntos rumo à paróquia Nossa Senhora do Rosário do Parque Leopoldina, onde haverá a Santa Missa. É muito importante falar dessa procissão do encontro, sobretudo para Campos, porque, né, a gente vê a união da igreja, geralmente 2 igrejas se unem na procissão do encontro, e aqui em Campos tem um significado maior. Campos viveu um cisma. Campos é conhecida na Igreja Católica de uma maneira muito peculiar, porque é a cidade de 2 bispos, a cidade onde existe uma diocese, uma administração apostólica pessoal, e houve um cisma, houve uma excomunhão, católicos foram excomungados, houve uma briga, né, com o Vaticano, enfim, um período de rebeldia, onde aconteceram alguns erros que já foram admitidos e foram perdoados pela igreja. Então houve uma reconciliação e ficou determinado que existiria uma administração apostólica pessoal aqui. E estamos em plena comunhão
né, com o Vaticano, com o Papa. Então, essa procissão do encontro com a paróquia principal, ela é importantíssima porque é a união reflete a união da igreja. Eu, nesse meio conservador, no meio da direita, onde eu fiquei tão conhecida, eu tive acesso a muitas pessoas conservadoras católicas, mas algumas não reconhecem o Papa e algumas tentam semear essa divisão. Campos é um exemplo assim, primordial nesse sentido, precursor até nesse sentido, porque viveu as dores de um cisma, de uma excomunhão e conseguiu superar os conflitos que tinha, né, em nome da unidade da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Una. Então, esse é o simbolismo todo dessa procissão do encontro. Eu quero convidar vocês a participarem. Eu vou falar também sobre a programação dos outros dias. A Quinta-feira Santa, na Quinta-feira Santa haverá a Santa Missa Crismal, que tem a bênção dos óleos que são usados tanto no batismo, quanto no crisma, quanto no sacramento que eu recebi, na unção dos enfermos, que a gente antigamente chamava de extrema unção. Essa missa será às 8 horas da manhã, na Quinta-feira Santa, a missa com a bênção dos santos óleos. E se você ainda não tiver se confessado na Quinta-feira Santa, que é quando começa o Tríduo Pascal, ainda há tempo. Você se confessar lá na paróquia principal das 16 às 19 horas. E às 19h30 vai acontecer a Santa Missa Pontifical da Ceia do Senhor, que tem a tradição da cerimônia do lava-pés, que é a missa em que celebramos a instituição do sacramento da Eucaristia, quando Jesus se dá no pão, e quando começa o sofrimento, né, a agonia de Jesus. Ele pede para os seus discípulos, para os apóstolos vigiarem com ele em oração, os apóstolos adormecem, então acontece a comunhão geral dos fiéis e a vigília até a meia-noite. Na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, é dia de jejum e abstinência de carne. Às 8 horas da manhã haverá uma via sacra e meditação da Paixão de Jesus. De 9 às 12 horas e de 15h30 às 17h30 haverá mutirão de confissões. E às 18 horas a solene ação litúrgica. Às vezes em alguma outra igreja, na maioria das igrejas da diocese, por exemplo, essa ação litúrgica é às 15 horas. É o único dia do ano que não há missa, porque na verdade a missa, o Tríduo Pascal, a missa começa na quinta-feira e ela vai durar, então você tem que manter o seu espírito de oração em casa enquanto você não está na igreja fisicamente, porque você está imerso na paixão de Cristo. E no sábado santo, né, às 7 horas da manhã tem a meditação das dores de Nossa Senhora. Das 8 às 12 horas e de 16 horas às 18h30, mutirão de confissões. Às 19 horas haverá a solene vigília pascal, que é a missa mais longa do ano, com a bênção do fogo do Círio Pascal e a bênção da água batismal. Na administração apostólica é um momento assim, por preservar, né, a liturgia da igreja como era antes do Concílio Vaticano II, rasga-se de fato o véu do templo na hora da ressurreição, que é proclamada a ressurreição de Cristo. É uma solene e santa missa da ressurreição e muito impactante. Eu me lembro que quando eu não conhecia ainda a administração apostólica, eu fiquei muito impactada. Parecia que um rei estava voltando. Muito impactada, assim, humanamente e sensivelmente falando. Então, quero convidar vocês para participarem. Quem está em Campos, participar aqui em Campos. Se você está em outra cidade, você procure a igreja mais próxima a ti. Não deixe de participar desse momento importantíssimo, primordial. Assim, eu tenho um público conservador muito grande, mas a essência do nosso conservadorismo é Cristo. E a gente crê no Cristo porque Ele ressuscitou. Então, essa é a data mais importante para todos nós,
porque é por causa disso que nós estamos no ano de 2023 depois de Cristo.